noite a todos. Meu nome é Bruno Rome, eu sou secretário do Comites de São Paulo e hoje nós estamos realizando, por iniciativa do Comites, em parceria com a revista Comunità Italiana, um debate a respeito do referendo constitucional que vai acontecer em setembro próximo. Nós convidamos o jornalista Pietro Petraglia, da revista Comunità Italiana, para participar como moderador do debate. Por isso já agradecemos a sua presença. E vou passar a palavra, então, para o Pietro, que ele vai conduzir as discussões de hoje à noite. Pietro, por favor. Olá, muito obrigado, Bruno. Obrigado pela participação de todos. Estou muito feliz com o convite, que ele vai de encontro também ao serviço que a revista Comunità Italiana presta ao longo desses 27 anos e que é muito importante para os nossos leitores. Aqui, a felicidade maior é porque temos um debate onde conseguimos reunir pessoas que têm um relevante serviço prestado para a comunidade italiana no Brasil, e tenho certeza que vai esclarecer muito as dúvidas de quem está nos seguindo nesse momento. E aí eu já daria início a esse painel importantíssimo sobre o referendo que vai acontecer na Itália no próximo dia 20 e 21. Para participar, a gente convidou os debatedores pelo Sim. Temos aqui o Walter Petruccello, que é economista, advogado, professor de economia política pela PUC, ex-presidente do Comites de Curitiba e ex-conselheiro do Conselho Geral dos Italianos no Exterior. Ele é nascido em Prato la Serra, em Avellino, Salerno, lá próximo ao Cilento, de onde vem também a minha família, meus pais. Pelo Não, temos o ex-deputado Fábio Porta, sociólogo, presidente do Patronato Itauil, e coordenador do Partido Democrático para a América Latina. Ele é nascido em Caltagirone, província da Catânia, na Sicília, próximo a um dos lugares mais fascinantes do planeta, que é o vulcão Etna. Os participantes institucionais, Renato Sartori, consultor de tecnologia e presidente do Comites de São Paulo, que vem realizando um serviço muito importante para a comunidade italiana no Brasil, e principalmente em sua territorialidade, que é nascido em São Paulo, que é a cidade considerada a Itália fora da Itália. E Rita Blasioli Costa, coordenadora do Patronato Acre do Brasil, ex-presidente do Comites de São Paulo e conselheira do Conselho Geral para os Italianos no Exterior, nascida em Manopolo Scalo, província de Pescara, Abruzzo, terra do nosso repórter Stefano Buda. E eu vou, então, começar aqui falando um pouquinho do contexto do que se trata esse referendo. Em outubro do ano passado, a Câmara dos Deputados da Itália, liderada aí pelo Movimento 5 Estrelas, votou amplamente, com quase sua totalidade, pela reforma do número de parlamentares, inclusive com apoio de partidos da centro-esquerda, como também de partidos da centro-direita. Mesmo assim, um grupo de parlamentares excluídos tenta sua última cartada contrária à reforma, solicitando um referendo. Ele deveria ter acontecido em março, mas foi prorrogado para setembro, justamente por causa da situação da Covid-19 na Europa. Então, o voto será entre os dias 20 e 21 de setembro na Itália, e as cédulas devem chegar aos eleitores no exterior nos primeiros dias de setembro. O embaixador italiano no Brasil, Francesco Azzarello, ressalta a preocupação com a saúde dos funcionários e pessoas envolvidas com o referendo em meio à atual pandemia. No exterior, o número de parlamentares da proposta de redução é de 12 deputados para 8 e de 6 senadores para 4. Mais de 4,5 milhões de pessoas inscritas no AIRE, cadastro dos italianos residentes no exterior, têm direito ao voto. Na América do Sul, são mais de 1 milhão e meio de eleitores. O TDE se manifestou, através de seu presidente, contrário ao desenvolvimento do pleito nesse momento de pandemia. Então, presidente Renato Sartori, qual a importância da participação dos cidadãos residentes no exterior a esse voto? Boa tarde, Pietro. Boa tarde a todos. Obrigado, Bruno, Fábio,
Rita, Walter e principalmente quem nos assiste. Eu vou responder a sua pergunta e eu vou também falar um pouco rapidamente sobre o referendo. Então, nesse dia 21 de setembro, que ocorrerá o referendo, para a gente confirmar sim ou não, né, que é a modificação dos artigos 56, 57 e 59 da Constituição. Somente na circunscrição do Consulado Geral da Itália em São Paulo, são cerca de 170 mil eleitores, somando cerca de 400 mil em todo o território brasileiro. Então, assim, para que o voto dos italianos no exterior sejam computados a tempo, todo o processo eleitoral ocorre em dias anteriores ao dia 21/9. O voto ocorre da seguinte forma: até o dia 6/9, os eleitores receberão em suas casas um envelope contendo a cédula de votação, instruções em italiano e em português, sobre como preencher a cédula e o envelope, já com selo para devolução do voto pelo correio. É importante que quem não receber até essa data deve procurar o consulado para obter a segunda via. Todas essas informações vão estar disponíveis no próprio site do consulado. Uma vez que a cédula for postada no correio pelo eleitor, ela deve chegar de volta ao consulado até as 4 horas do dia 15 de setembro, para que ela seja enviada à Itália. Então, os prazos são muito curtos e é fundamental que a postagem da devolução seja feita o mais rápido possível. Nós fomos informados pelo consulado que eles tiveram contato com os Correios, né, pela preocupação da greve. Só que eles foram informados que foi considerado como serviço essencial. Então, a princípio, nós não teremos problemas com essa greve do Correio. Respondendo a sua pergunta, então, é um direito de todo cidadão italiano a participação nesse pleito e é uma ferramenta importantíssima de exercício da cidadania. E para que esse direito seja garantido, está ocorrendo um esforço muito grande do governo e do consulado, o qual a gente agradece muito o empenho, né? Então, como Comets, a gente faz um apelo para que a participação seja ampla e a escolha seja bem pensada, né? E muito feliz aqui de hoje a gente ter a oportunidade de ouvir essas duas pessoas sérias, experientes, com um ponto de vista diferente, que vai falar um pouco para a gente aí. Ótimo. Muito obrigado, presidente Renato Sartori. E agora eu queria escutar a nossa conselheira do TDE, a Rita Blasioli Costa. Rita, quais os riscos de se fazer essa eleição enquanto perdura essa Covid-19 no Brasil, e ainda mais com essa greve dos Correios, né? O voto é uma conquista tão importante, né, que durou muitos anos para ser vencida. Até foi no início lá, a gente chamou de lei Tremalha, né, porque o Tremalha era inclusive deputado e ministro dos italianos no mundo, né, na época do Berlusconi, inclusive, ele que era de direita, enfim, isso em 2001. Então, qual a importância e como você vê o perigo de se fazer uma eleição dessa em meio a uma pandemia, em meio à greve de Correios? Então, intanto, boa noite a todos e obrigada ao Comitê de São Paulo pelo convite, à comunidade italiana, Pietro, pelo grande serviço que presta, não é, em todo o âmbito da informação. Um abraço grande ao Fábio e ao Walter, queridos amigos, de longas caminhadas em prol da comunidade italiana, como você acabou de falar, caro Pietro. Então, certamente não é a melhor situação aquela que nós estamos enfrentando nesse momento de referendo. Justamente como você falou, pela questão da Covid, pela greve do Correio, que poderia desestimular muitas pessoas, não é? A participação, achando que o próprio voto eventualmente não chegue em tempo útil ao consulado. Como também você ressaltou, o TGE fez de tudo para que esse referendo fosse adiado
votado no exterior, certo? Mas, infelizmente, os recursos apresentados, em específico pelo nosso secretário-geral, Michele Schiavone, com uma sentença da Corte Constitucional do dia 12 de agosto, foram rejeitados, portanto, se vota. E, nesse momento, vai o que o presidente do Conde de São Paulo estava falando, o Renato Sartori, o nosso compromisso com a participação. Qual é o apelo? Assim que o eleitor receber o envelope em casa, que vote imediatamente e o devolva o dia seguinte. Já foram recordados os prazos, ou seja, se fala de referendo do dia 20 e 21 de setembro na Itália, mas nos consulados o envelope deve chegar até as 16 horas do dia 15. Então, nós pedimos encarecidamente também, outro dia fizemos uma reunião, fomos convidados para uma reunião pelo cônsul-geral de São Paulo, o Filippo La Rosa, para que até o dia 10, 11, esses envelopes efetivamente sejam devolvidos, para que se tenha certeza que possa chegar. Vamos lembrar que o voto não é obrigatório na Itália, certo? Mas é o maior direito que nós temos na mão como exercício da nossa cidadania e da democracia plena. Portanto, o convite é que se tenha uma ampla participação. Teremos agora os vários posicionamentos, que eu acho que todo mundo tem que ouvir com atenção, mas vamos nos focar na participação. Por qual motivo também, Pietro? Você sabe também de toda essa história. É que, passado todo esse momento eleitoral do referendo, seremos julgados, não é? Me permito de usar essa palavra, mais uma vez, quantas pessoas efetivamente votaram, quantas pessoas efetivamente se comprometeram. Nós estamos falando de 404 mil eleitores no Brasil, 170 mil na circunscrição consular de São Paulo. Temos que demonstrar que estamos presentes, justo. Aqui que vai o meu apelo, que é o apelo de todos, também para que esse nosso trabalho, esse nosso carinho especial por uma coletividade que eu sempre refiro não somente grande, mas grandiosa, seja efetivamente comprovada através da participação. Uma última coisa que eu quero lembrar, trata-se de um referendo confirmativo. Isso quer dizer o quê? Que um voto faz a diferença. Perfeito, Rita. Muito obrigado pelas informações e principalmente por incentivar todos os cidadãos que exerçam o seu direito ao voto, que é muito importante nesse momento. Passando essa fase institucional, eu passo então agora para os debatedores, né? E quero começar aqui com o Fábio Porta. Fábio, as pesquisas com a população italiana já dão como certa a aprovação do sim, né? Autorizando aí o corte de 345 cadeiras entre a Câmara de Deputados e o Senado italiano. São de 630 para 400 na Câmara e de 315 para 200 no Senado. Corte drástico. Você, que foi deputado aí por 2 mandatos, teve um dos melhores índices, inclusive, de trabalho parlamentar entre os deputados, ao que você atribui essa tendência? Você acha que contribui para essa insatisfação aí os vários inquéritos da magistratura contra político, a baixa produção parlamentar? Como você avalia esse resultado tão ruim diante da população italiana desse sondágio lá? Bom, então, em primeiro lugar, obrigado, Pietro, não, para moderar este importante debate, porque a primeira coisa, concordo com quanto acabou de falar agora a Rita, é a participação. E para participar precisa de informação. Então, o papel da comunidade italiana, o papel deste debate promovido pelo Comites, e agradeço o Renato e o Bruno, e também o Walter para participar, é muito importante. Para ter uma ideia, você falou de sondagem, não? De uma pesquisa sobre o sim, sobre o não. Eu acabei de ler agora uma pesquisa que fala que somente 1/3 dos italianos, 35% dos italianos, no final do mês de julho, sabia alguma coisa a respeito deste próximo referendo constitucional. Ou seja, nem na Itália existe uma informação suficiente, completa, a respeito do que os italianos vão votar. Então, imaginamos o que está acontecendo no exterior
e entre os italianos no exterior, no momento onde a pandemia, principalmente em países como o nosso Brasil, está na situação tão complicada. Isso também para dizer, é verdade que existe uma preponderância pelo sim nas pesquisas, que também está caindo muito, não? Na medida que as pessoas estão sendo informadas, a predisposição a votar pelo não está crescendo. Por quê? Porque é claro que nestes últimos 15, 20 anos, mas não é uma coisa somente da Itália, cresceu muito esta onda de protesta de revolta, em alguns casos até justificada contra a política. O Movimento 5 Estrelas é um exemplo, não, de um partido que nasceu, cresceu, se afirmou justamente para este sentimento. Mas o Movimento 5 Estrelas também demonstrou que não é suficiente ter um sentimento negativo sem depois a capacidade de construir algo de positivo, ou seja, voltando, finalizando com o tema do referendo, não é cortando, diminuindo o número de políticos, de parlamentares, que você melhora o funcionamento do parlamento ou melhora a qualidade dos políticos. Nós temos que trabalhar em outras áreas para que isso possa acontecer. Então, eu acho errado, e depois podemos voltar, talvez, mais nos detalhes, este referendo, porque ele pensa que somente uma diminuição do número é uma medida para resolver os problemas do funcionamento do parlamento e da qualidade dos políticos. Acho que é uma medida que não vai resolver o problema, pelo contrário, depois vou talvez a mostrar o porquê, pode piorar a situação, principalmente com relação à representação dos italianos no exterior. Ótimo. Vamos falar agora, então, com Walter Petruzzello, que defende o sim, né? A medida, Walter, ela vai de um extremo a outro, né? O número de parlamentares em relação à população na Itália aí é de 1,57 para cada 100 mil habitantes, que já é o sexto mais baixo entre os 27 países da Europa, né? Da União Europeia. E se aprovada a reforma, a Itália passa a ter menos representantes que a França, que a Espanha, que a Alemanha, entre outros países. Não seria incongruente lutar por uma menor representação no parlamento, Walter? Bom, primeiramente eu queria deixar mais uma vez o meu abraço, minha satisfação de participar com esse seleto grupo, rever queridos amigos como é a Rita Blasioli, como é o Fábio Porta, o Sartori, né? O Bruno não conhecia, você mesmo, e dizer para você assim que inicialmente eu me alio às palavras do Sartori e da Rita, que é muito importante a participação, independente da sua opinião, de qual você queira fazer o sim ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou tão otimista quanto a Rita, né, que disse que falaram que o correio era, alguém falou que o correio era essencial, a Rita ou o Sartori, acho que foi a Rita. E por que eu falo isso, Petralha? Porque o consulado vai entregar os envelopes no correio, são milhares que vai chegar lá, eles entregam e provavelmente eles vão mandar. Só que a resposta não é assim. A resposta, a pessoa vai provavelmente depositar numa caixa do correio, não é? Ou numa cidade pequena, pode até deixar no correio quando a cidadezinha é pequena, aí, como aqui no sul de Santa Catarina, várias cidades não tem nem caixa, nem carteiro, fica no correio. Então, me preocupa esta situação do retorno dos envelopes, porque se você colocar esses envelopes lá pelo dia 11, dia 12, pelas experiências que o Fábio também passou, e eu mais do que ninguém passei, porque eu peguei uma greve do Correio na primeira eleição, onde eu fui o mais votado, disparado da circunscrição, e por poucos votos não me elegi. Eu tinha mandado 200 mil propagandas, e essas propagandas não chegou nem em 10% das pessoas. Então, me preocupa essa situação, mas eu faço um apelo, me alio às palavras dos demais colegas aí, faço um apelo para que as pessoas realmente votem, e eu aqui vou fazer campanha. E qual é a diferença de uma campanha política e do referendo?
É que a campanha política, o candidato tem interesse, ele vai atrás, né? São vários candidatos de todas as partes que vão lá procurar, que vão telefonar, que vão conversar, que vão fazer propaganda, então a pessoa fica mais propensa a participar. O referendo, nós não temos como fazer propaganda individualmente para todas as pessoas, para votar em vota no Porta, vota no Petruzzello, quer dizer, nós não temos esta condição no momento. Então, me preocupa muito a participação, muito mesmo. Então, dito isso, eu não sei se entro aqui já direto no debate, mas eu sou favorável sim, e olha só, olha uma coisa muito interessante, eu acredito que o Porta vai concordar comigo, muito interessante. Eu estou sendo bombardeado por algumas pessoas do meu partido, porque o meu partido apoia o não, e eu vou apoiar o sim. Por outro lado, o partido do Fábio Porta, o PD, participou da legislação, ele aprovou juntamente com o Chico Estrela e mais alguns outros parlamentares, e o Fábio faz campanha pelo não. Né? Então, nós estamos assim com duas situações interessantes. Um cujo partido é sim, e eu sou não, e eu sou, um partido é não e eu sou sim, outro partido é sim e o nosso colega debatedor é não. Então, para você ver como a situação não é assim tão clara como possa parecer em todos os sentidos. Agora, eu sempre fui contrário à redução dos parlamentares no exterior. Eu acho que nós não temos uma representatividade que justifique o número de eleitores que nós temos no exterior, não é? Mas já estamos abaixo. Só que a lei, infelizmente, ou essa reforma, não foi pensada no modo de dizer, não, os parlamentares no exterior serão mantidos, infelizmente. E eu não me sinto no direito, e vou dizer isso com muita honestidade, eu não me sinto no direito de influenciar o que a população italiana vai decidir. Entendeu? Então, eu não vejo que nós no exterior vamos ter voto suficiente para tirar a balança do sim ou do não. Não acredito nisso, não acredito. Sinceramente, não acredito. Então, vejo assim algumas opiniões, até uma que você mencionou, a questão do número de parlamentares proporcional, nós não vamos ficar muito diferente, se reduzir, muito diferente do que fica a França, um pouco abaixo ainda da Alemanha e tal, França, Inglaterra, etc. Né? Nós não vamos estar nos países mais importantes, nós vamos estar no mesmo nível. Né? E eu não concordo com aquelas pessoas que dizem, primeiro, mas é só um cafezinho de economia por ano por cada habitante da Itália. Primeiro que nós no exterior, e me perdoem a sinceridade, nós não pagamos imposto. Então, para nós, não economizamos nem um cafezinho, nós já não pagamos o cafezinho. Então, quem vai economizar é a população italiana. E não é verdade que 100 milhões de euros ano é pouca coisa. Numa legislatura são 500 milhões de euros. Não é? Até transformei ontem num debate, outro debate, em 3 bilhões de reais aqui. Quem dera o parlamento brasileiro economizasse 3 bilhões de reais. Mas não é esse o problema. Eu não me pego só na questão econômica, né? Só na questão da economia mesmo, porque não tenho o profundo conhecimento de que essa economia seja grande ou pequena. Eu não conheço a estrutura econômica da Itália para dizer que 500 milhões de euros, né, em 5 anos, ou 100 milhões de euros ano, seja ou não seja pouco ou seja muito. Então, por outro lado, eu tenho que concordar com o Porta quando ele diz que não vai melhorar o nível do parlamento, e provavelmente isso não vai melhorar mesmo, porque a política italiana precisaria passar muito além dessa reforma, né? Tirar o voto de preferência e nos deixar com o voto de preferência. Então, nós temos uma votação diferente do que aquela que é feita na Itália. Então, acho que tem que ter uma reforma, até na legislação, muito mais profunda. Então, o meu ponto de vista sobre isto é que, e veja, eu vou fazer mais uma consideração. O Brasil sempre conseguiu eleger 1 ou 2, certo? Nós não vamos mudar disso. Nós vamos eleger 1 e se elegermos 1 bem eleito. Né? Eu lamento, por exemplo, que Fábio Porta não tenha sido eleito no lugar de certos candidatos que foram eleitos. Porque confio muito mais na competência de Fábio Porta do que do senhor Longo ou do senhor Imperador lá, que eu não sei nem como é o nome dele, né? Que nunca vi fazer nada pelos italianos no exterior. Então, eu acho que
se o Brasil não vai perder cadeira, porque a Argentina, mesmo que nós reduzamos de 4 para 3, o Brasil vai sempre fazer a sua. E há uma possibilidade, e talvez o Porta depois possa até falar sobre isso, eu acredito que ele conheça isso, há uma possibilidade, eu não estou aqui fazendo a apologia da verdade, eu estou dizendo, há uma possibilidade de que na revisão eleitoral, né, na mudança da lei eleitoral, que Brasil e Argentina venham separados. Seria um candidato garantido para a Argentina e um candidato garantido para o Brasil. Seria uma divisão da circunscrição. Isso está sendo discutido, pode ser que nunca venha a ser aprovado, né? Bom, se passar o não, é lógico que não vai ser aprovado, mas se passar o sim, pode ser que venha a ser aprovado, né? E quero deixar bem claro uma coisa aqui para todos aqueles que estão nos assistindo aí. Eu estou falando, e aí eu agradeço quem nomeou meu currículo aí, que disse, Walter Petruzzello, etc. Eu não estou falando pelo partido, pelo MAI, né? Eu não estou falando pelo MAI. O MAI me liberou. O presidente Ricardo Mello, falando ao telefone ontem comigo, quando soube que eu era a favor do sim, me disse que eu estou liberado. E eu respondi isso hoje para muitas pessoas, dizendo, olha, o meu partido ele vai fazer campanha pelo não. Eu não falo pelo partido, eu falo por Walter Petruzzello. Eu não estou fazendo campanha do MAI, né? Eu estou fazendo campanha, assim como acredito que Porta vai fazer uma campanha mais direcionada de Fábio Porta do que do PD, né? Ou talvez o PD da América do Sul e não o PD mundial, o europeu, o italiano. Então, é muito importante isso, que democraticamente o presidente Ricardo Mello me liberou e disse, não, você está liberado, pode participar do debate, pode participar tranquilamente. A sua opinião tem que ser respeitada. Claro que eu não falo pelo partido, né? Então, eu vejo nesse ponto de vista aí que esta redução é importante, mesmo porque o Brasil pegou sempre como se diz, o resto, vamos chamar, desculpem a expressão, o resto, né? Porque a Argentina elegia 1, o Brasil elegia 1, a Argentina elegia 2, daí, sobrou o coeficiente eleitoral aqui, então empurra o último do Brasil aí. Aí nós vimos o que aconteceu nesses últimos anos com os que foram eleitos naquele 4º lugar, desde a primeira eleição, né? Aquela famosa dos 4 lá, que entrou uma pessoa que foi lá, na última hora, com aqueles restinho de voto, acabou se elegendo, né? E o resultado que ela deu para nós, o que eles deram para nós, 0. Então, essa é a minha opinião. Eu não tenho medo do Brasil perder uma cadeira e que vai piorar a nossa representatividade. Eu tenho até fé que, com uma cadeira a menos, talvez a gente pense melhor em quem votar. Walter, obrigado. Pegando um gancho aí no que o Walter falou, são 50 milhões de euros, né, por ano do orçamento do Estado que vão ser economizados aí com esse corte. E aí o orçamento de Estado anual está em 907 bilhões de euros. Né? Me permita só fazer uma precisação. Essa história dos 50 milhões não é bem clara. A maioria dos órgãos estão dando de 80 a 100 milhões. Tá? Não é 50 milhões ano. É de 80 a 100 milhões. Sem contar a estrutura que precisa ser mantida para aqueles parlamentares. Exatamente. Então, o que a gente aferiu foi em torno de 50 milhões, né? O que a gente tem de dado hoje aqui. Mas o que você falou é muito interessante, né? Porque muitas vezes no exterior as pessoas, os líderes, eles não estão alinhados com o que os partidos querem para o território italiano, né? São coisas diferentes. E pensando nisso, Fábio, você não acha que deveria se ter uma solução diferente para o exterior? E você acha que vale a pena diminuir essa representação dos cidadãos no poder do país? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com Walter e penso que seja também um elemento de força dos eleitos ou da comunidade no exterior, poder expressar a própria opinião, como está fazendo neste momento o Walter Petruzzello, como eu estou fazendo, também de forma contrária aos partidos políticos italianos. Isso significa que quando
nós, como no meu caso, neste momento, queremos defender, por exemplo, uma instância, uma motivação que é de interesse da nossa comunidade, podemos ter a força também dentro dos nossos partidos de levar para frente esta questão. Muitas vezes, não, principalmente nós dos partidos políticos tradicionais, como é o caso do meu partido, o Partido Democrático, somos acusados por fazer somente aquilo que o partido mandar, dentro ou fora do parlamento. Este é um caso que mostra que não é verdade. Pelo contrário, eu acho que quanto mais pessoas, militantes, dirigentes do partido ou dos partidos principais italianos têm uma presença, principalmente quando trata-se de italiano no exterior, quanto mais nós conseguimos influenciar os nossos partidos políticos. No caso do Partido Democrático, com relação a este referendo, na realidade, o Partido Democrático votou em todas as votações que foram feitas na Câmara e no Senado, sempre contra esta reforma. A única votação a favor foi a última, mas foi um acordo com o Movimento 5 Estrelas para permitir a formação deste novo governo, apesar que este acordo era vinculado à aprovação de uma lei eleitoral que equilibrava um pouquinho, não, melhorava um pouquinho esta reforma constitucional. O que aconteceu é que esta lei eleitoral até hoje não foi aprovada e são sempre mais, dentro inclusive do Partido Democrático, mas devo dizer em quase todos os partidos italianos que estão considerando perigosa esta reforma, justamente porque ela não faz parte de uma mudança compressiva do sistema político italiano. Agora, algumas coisas a respeito desta reforma e das motivações para votar não. Posso falar um pouquinho também com a minha experiência de 10 anos dentro do parlamento, então uma experiência direta. O verdadeiro problema do nosso sistema legislativo é aquele que todos os constitucionalistas, e hoje existe um apelo assinado por mais de 200 constitucionalistas italianos a favor do não a esta reforma. O nosso problema principal é o bicameralismo perfeito. Poucos sabem, inclusive no Brasil, que hoje nós chamamos uma Câmara de Câmara dos Deputados, chamamos a outra de Senado da República, mas na realidade são duas câmaras exatamente iguais. E com esta reforma serão mais iguais ainda do que era atualmente, porque vai se equilibrar o voto ativo e o voto passivo, o sistema de voto do senador e do deputado será o mesmo. Então, o resultado é uma réplica extenuante do processo legislativo que complica muito, claramente, a rapidez, a eficiência do parlamento, porque teria sentido se as duas câmaras tivessem um papel diferente, pelo menos uma representação também diferente, como existe também em outro tipo de estados. Então, isto não acontece, eu acho que o principal erro. Como já falei, a proposta qual é? Cortar para economizar. Agora, não vamos discutir se é um cafezinho, se não é um cafezinho. Eu acho que nós, italianos do exterior, não pagamos impostos, mas retribuímos com muito mais em cultura, em turismo, em remessas históricas dos nossos imigrantes, em percepções consulares. Então, temos todos o direito de participar ativamente do sistema político italiano. E temos que considerar que, apesar que quando foi introduzida a possibilidade de ter representantes no exterior, foi introduzida a circunscrição exterior com 18 parlamentares, no 2006 foi aquela primeira votação que o Walter estava lembrando, os eleitores italianos no exterior não chegavam nem a 3 milhões, os inscritos ao AIRE.
Hoje somos quase o dobro. E o que acontece? Praticamente duplicou o número de italianos no exterior e vai a se reduzir de 1/3 a nossa representação. Então, além da reforma não resolver muito, nem em termos de economia, de redução de gastos, e menos ainda em termos de eficiência do parlamento, esta reforma é muito penalizante. Eu chego a dizer que é quase ofensiva, porque a relação entre um deputado italiano e um eleitor residente na Itália será de um deputado cada 100.000 habitantes. No Senado, nós teremos um senador cada 150.000 habitantes e no exterior um senador cada 1.500.000 eleitores. Ou seja, o italiano no exterior e o representante do italiano no exterior, na realidade, vale 10 vezes menos que o representante dos italianos residentes na Itália. Me parece uma coisa que minimiza, quase coloca a representação numa forma simbólica e pouco significativa. Finalizando justamente com quanto estava colocando Walter, com a sua experiência e as suas considerações muito oportunas. O corte com relação à circunscrição América do Sul corre o risco de ser não de 1/3, mas de 50%. Ou seja, se não vai mudar nada em termos de distribuição nos vários colégios dos deputados e dos senadores, nós passaremos de 6 parlamentares a 3 parlamentares. E se vamos a pegar como referência o que aconteceu, Pietro, na última eleição, nós teremos hoje 2 deputados eleitos na Argentina e um senador eleito na Argentina, porque o primeiro e o segundo partido, na última eleição, foram o Maia, justamente do Ricardo Merlo, lembrado pelo Walter, e a UZE do Eugênio Sangregorio. Então, apesar das considerações que eu até acho importantes do Walter com relação ao Brasil, que seria lógico que se unisse, não, para fortalecer os candidatos com maior chance de ser eleitos, evitando dispersões de votos, como aconteceu na última eleição, mas o risco concreto da América do Sul perder 50% dos representantes e do Brasil não ter nenhum representante ao parlamento é muito concreto. Então é mais um motivo para se opor a esta reforma. É claro, ao mesmo tempo temos que trabalhar porque a representação no parlamento seja também melhor, porque somente a quantidade, o número não é suficiente quando depois falta a qualidade dos nossos representantes, e nisso concordo também com as avaliações do Walter Petrucciello. Obrigado, Fábio. A gente tem aí mais 10 minutinhos de debate. E eu queria colocar uma pergunta comum aos dois, Walter, e eu já passo a palavra depois, logo em seguida, para você. Justamente, a Itália é um país que influencia o mundo inteiro, né? Através de vários setores. O direito brasileiro, por exemplo, é muito influenciado pelo que acontece na Itália. Você acha, e aí eu pergunto para os dois, que uma iniciativa como essa, na Itália, pode refletir num país como o Brasil, que já tem uma baixa estima da população pelos políticos? Bom, primeiramente, antes de responder essa importante pergunta, eu gostaria só de fazer mais uma vez um esclarecimento que eu julgo do meu coração, assim, uma questão que eu tenho que colocar. Eu não sou favorável à redução dos parlamentares do exterior. Eu acho que nós estamos subavaliados. Infelizmente, os nossos parlamentares, né, aqueles, inclusive os brasileiros que estão lá, não lutaram para que o corte fosse só na Itália, né? Acabaram, não sei de que forma, votando de modo que
acabamos perdendo também esta certa quantidade de parlamentares aí, que será em torno de 30% a 35%. Então, eu não sou favorável, eu não estou aqui fazendo uma campanha contra os candidatos eleitos, contra o número dos eleitos no exterior. Infelizmente, a legislação que foi aprovada e o referendo, ela nos põe junto na mesma panela. E como o Fábio falou, um parlamentar representa 1 milhão, né, de pessoas. Quer dizer, nós já estamos degolados, entendeu? Então, deixar bem claro isso, eu só estou fazendo a campanha porque eu entendo que essa redução no parlamento italiano será importante. E indo diretamente à sua pergunta, eu acho que pode influenciar e vou lhe dizer por quê. Eu acompanho no Twitter e outras redes sociais o senador do Paraná, Álvaro Dias. E o senador Álvaro Dias já tem postado várias e várias vezes essa questão da Itália, dizendo, olha, a Itália reduziu, o Brasil tem que seguir o mesmo caminho. Então, pode sim, eu acredito que pode influenciar na Itália. O que para o Brasil até seria pior, porque uma baixa estima que anda aqui, acho que daria 90% eventualmente pelo sim, né? Ou até um plebiscito, né, no lugar do referendo e que possa determinar que se faça uma redução. Mas eu acho que a Itália pode influenciar, porque, que eu saiba, é a primeira vez, e pelo menos naqueles países democráticos que a gente tem mais conhecimento, a própria países da União Europeia, né? Eu acho que é a primeira vez que ocorre uma redução assim tão drástica e dessa forma, né? E finalizo aqui nessa questão para dizer o seguinte: também não concordo com aquelas pessoas que estão publicando que este referendo é um ato antidemocrático. Podemos falar o que quiser. Podemos falar que não tem economia, podemos falar que é uma besteira, que vai reduzir o número de parlamentares, que não vai servir para nada. Agora, não pode se falar em ato antidemocrático, né, quando quem decidiu, quem fez a lei foi o parlamento eleito pelo povo. E quem vai decidir é o próprio povo. O referendo é o povo que vai ser chamado a falar e a dizer a sua opinião. Então, se o povo decidiu, né, nós temos que respeitar que não é um ato antidemocrático. Até ontem eu dizia o seguinte, então, lá atrás, em 1946, quando foi feito criada a República, né, através do plebiscito, né, nós derrubamos a monarquia através de uma vontade popular. Então, não podemos chamar de um ato antidemocrático, não é verdade? Então, eu não concordo com as pessoas que colocam sempre isso como um fator preponderante. É um ato antidemocrático. Não é um ato antidemocrático. É o povo que vai decidir. E todo o poder emana do povo e por ele será exercido. E o povo vai exercer esse direito, né? Talvez até prejudicando a gente no exterior, porque vamos eventualmente ter reduzido a nossa representatividade. Mas eu acho que não pode parar aí. Os nossos parlamentares, temos que trabalhar depois para ver o que acontece. Assim como eu já digo de antemão aqui para o Sartori e para a Rita, que temos que fazer uma reforma muito bem feita nos comitês e no CGE, né? De uma forma que eles tenham mais representatividade, mas não representatividade só em número, mas também de opinião ou de participação ou de qualquer coisa semelhante a isso. Obrigado, Walter. E você, Fábio, acha que essa medida, se concretizada num país tão importante como a Itália, pode refletir também em outros países como o Brasil? O Walter falou aí desse deputado que já está querendo até dar essa dica, né, de se fazer, de se repetir algo do semelhante aqui no Brasil. Senador Álvaro Dias do Paraná. Álvaro Dias, quer dizer, senador. Álvaro Dias do Paraná. É uma casa ainda bem representativa do Brasil, né? E aí, pegando um gancho também do que o Walter falou, a gente viu depois da lei aprovada em 2001 que teve um desmantelamento aí dos comitês, das associações no exterior. Como é que vocês observam, aí eu passo para o Fábio, né, o trabalho dos deputados e senadores eleitos no exterior, né, e a complementariedade do que é o trabalho dos comitês e do TDE, que é fundamental, que eu vejo como órgãos que realmente escutam as vozes dos cidadãos italianos em cada circunscrição do país, né? Como é que vocês veem a complementariedade do trabalho de um parlamentar eleito no exterior com esses órgãos
e a valorização do associacionismo italiano. E aí eu gostaria que você respondesse, Fábio, primeiro sobre essa questão da influência da lei no Brasil. Sim, não, vou te responder pegando também o gancho das palavras do Walter Petrucciello, que são sempre assim muito claras e de experiência, não, da grande experiência que ele tem. Em primeiro lugar, eu concordo também com uma crítica aos nossos representantes eleitos no exterior. Quando começou, já são mais de 2 anos do início desta legislatura, a discussão, e teve muitas votações na Câmara e no Senado. Vocês sabem que para aprovar uma lei, uma reforma constitucional, são várias as votações e não é somente uma única sessão. Que eu saiba, nenhum dos representantes eleitos na América do Sul teve a coragem de se levantar na aula do Senado ou na aula da Câmara para se posicionar contra esta lei. O partido do Maia, Walter, desculpa também para o secretário Ricardo Merlo, que é o presidente, partido de governo, entrado no governo justamente para defender os nossos direitos, não fez sequer uma ameaça ao governo, à maioria de governo, nem aquela com a Lega, nem a esta com o PD, dizendo, olha, nós somos fortemente contrários à lei, se esta lei vai para frente, vamos sair fora deste governo, não vamos compactuar com este escândalo. Isso não aconteceu. Agora é fácil para qualquer para qualquer partido, inclusive pelo MAE, votar não. Mas o que foi feito quando a lei foi promulgada, aprovada, definida dentro dos acordos de governo? Segunda coisa, chegando à resposta que o Pietro agora estava esperando. Eu e também concordo neste sentido em parte com o Walter, não sou contrário de uma forma assim, absoluta à possibilidade que num parlamento grande como o parlamento italiano, em termos de número de deputados e senadores, possa haver uma redução de cadeiras. Eu, pessoalmente, apoiei a reforma, vocês lembram, do governo Renzi, de 3 anos atrás, que estabelecia uma redução de parlamentares. O Senado, na proposta do Renzi, era um Senado de 100 pessoas, 100 representantes dos italianos no exterior. Mas aquela reforma era uma reforma justamente que modificava o asseto do nosso parlamento. Então, o Senado mudava de função, os nossos representantes do exterior ficavam 12, mas dentro de uma Câmara, então eram 12 sobre um total de 630, como agora, e a redução de custos era talvez até maior desta reforma proposta agora. O problema, volto a dizer, desta reforma é que o corte em si não vai resolver problema. E falando nisso, respondo exatamente a tua pergunta e as repercussões no Brasil. Sim, vai ser bonito dizer a Itália está cortando parlamentares, está reduzindo os custos, mas se o problema, Pietro, fosse o número de parlamentares, o Brasil hoje seria o paraíso da democracia no mundo e a Itália seria o inferno, porque o Brasil tem a metade dos parlamentares italianos, com um número de população 4 vezes quase maior, e um número pequeno de parlamentares. Então, deveria ser uma democracia perfeita, um parlamento que funciona a mil maravilhas, e sabemos que não é assim. Ou seja, tanto na Itália quanto no Brasil, o problema não é ter muitos parlamentares ou poucos parlamentares. O problema é ter um parlamento que funciona. O Brasil precisa de reforma? Precisa, mas precisa também, como a Itália, de reforma política, que modifique um pouquinho o papel da Câmara, do Senado, que coloca cláusula de barreira para evitar esta compra-venda de deputados, de senadores. Ou seja, o sistema se melhora, que uma seleção seja feita melhor
para que deputados e senadores sejam pessoas sérias, honestas e competentes, e não somente pessoas que vão no parlamento porque têm dinheiro, porque fizeram uma fraude eleitoral. Esta é a reforma que eu gostaria de ter e quem sabe que com uma maior representatividade também do Comitê e do TGE, que sem dúvida alguma, tanto na vitória do sim, tanto na vitória do não, tem que ter um papel maior. E agradeço inclusive o TGE de especial maneira, porque neste momento, através do secretário-geral, Michele Schiavone, da mesma Rita, que trabalha no Comitê de Presidência, estão fazendo que a nossa voz, inclusive finalizando na preocupação da pandemia, eu também tenho a mesma preocupação do Walter. Eu não acredito que a entrega será feita no prazo estabelecido, tanto pela situação de pandemia e de preocupação não, da população, quanto pela organização dos Correios, pela greve e pela situação geral. Então, o TGE se preocupou muito com isso. Quero também fazer um agradecimento público e agradecer mais uma vez o Comitê para esta atitude, porque hoje o nosso objetivo principal era chamar as pessoas a participar, porque votem sim, votem não, cada um esclareceu os próprios pontos de vista, mas não deixam ninguém falar o dia seguinte à votação que no exterior e no Brasil, principalmente, foram uma meia dúzia que votaram. E esta é a maneira melhor para justificar, não diga redução, mas a eliminação da nossa representatividade no exterior. Muito obrigado, Fábio. Nós temos ainda aqui 4 minutinhos para finalizar. E aí, eu acho que você já fez as suas considerações finais. Vou passar para o Walter, então, fazer as considerações finais, Walter. Pois não, obrigado. Só quero dizer mais uma coisinha, que o número de parlamentares nossos, seja 12 ou seja 18, eles não têm nenhuma, digamos assim, influência no trabalho do Comitê e do TGE. Eu considero mais importante o trabalho desses dois organismos locais, no caso do TGE mundial, do que praticamente 6 parlamentares ou 12 parlamentares lá dentro do parlamento, visto aquilo que justamente disse o Fábio Porta, né? na questão das votações ali. Então, tem que se reformar esses 2 institutos, tem que se dar a eles aquilo que eles precisam para trabalhar e aquilo que eles merecem, porque eles são as nossas vozes. Os comitês sabem o que acontece na sua circunscrição, e cada representante do país, como no caso da Rita, da Silvia e do, como chama lá o outro nosso amigo do Recife, lá me fugiu agora o nome do nosso colega lá. De qualquer forma, os 3... Oi? Villone. O Villone, perfeito. Desculpa, Villone. Então, esses 3, eles sabem porque eles se reúnem também com as autoridades locais, se reúnem com os presidentes dos comitês, no intercomitês, etc., para poder levar os problemas das nossas localidades. Então, eu acredito que não influencia nada o trabalho dos parlamentares, eles não vão tirar o trabalho do parlamentar, e assim como o parlamentar não vai tirar o trabalho deles. Para mim, eles são até mais importantes do que o parlamentar, porque o parlamentar com 6 ou com 12, talvez ele não consiga fazer uma votação, mudar uma decisão do parlamento. E o TGE, se tivesse o seu devido valor, talvez eles conseguissem, os seus 90 membros, hoje é um pouco menos, antigamente no meu tempo era 94, hoje, se não me falha a memória, é 68, algo assim. Então, talvez esses membros reunidos com autoridades italianas consigam mais coisas ou mais objetivos do que propriamente os parlamentares. Mas, dito isso, eu quero mais uma vez agradecer ao presidente do Comitê de São Paulo, o gentil convite, me senti honrado de fazer parte desse grupo. Tinha tanta gente importante que ele poderia ter convidado, ele direcionou esse convite a mim, realmente aceitei de imediato, fiquei muito, muito feliz. Além de tudo, é palmeirense ainda, então nós estamos aí, de vez em quando, tuitamos aí, viva o Parmeira, Então, obrigado. Aqui, acho que a Rita, você, aqui nós só temos palmeirense aqui. Pode ter um corintiano enrustido ali, o Bruno ali, não sei, não. Mas, enfim,
a parte da brincadeira, eu fiquei muito honrado de participar, eu tenho um apreço, e ele sabe disso, pelo Fábio Porta. Nós quase sempre tivemos em lados opostos na política italiana, na coisa, mas sempre com uma amizade, um carinho, um respeito muito grande. Eu não tenho medo de reconhecer que Fábio Porta foi um dos melhores parlamentares, foi o melhor, não os melhores, o melhor parlamentar que o Brasil elegeu em todo esse período aí, né? E, infelizmente, ele está fora por questões partidárias, também não é meu problema isso. Mas agradeço, fiquei feliz em participar, de conhecer o Bruno, de participar, de rever a Rita. Está mais bonita a Rita, parece até vinho lá. Ó. Acho que o cabelo dela tá diferente, né? E, Pietro, parabéns para você também, Bruno, Renato Sartori, por essa iniciativa. E, quando precisarem, estamos à disposição, Obrigado, até para Walter. qualquer outros assuntos que estejam de interesse da comunidade. Então, obrigado ao Walter Petruccello, muito obrigado ao Fábio Porta pelo alto nível do debate. Parabéns aí ao Comité de São Paulo, à liderança jovem que é o Bruno, ao presidente Renato Sartori, a nossa Rita Blasioli Costa, do TDE. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos ter esclarecido a todos que nos acompanharam e ter acrescentado um pouco mais do que é esse cenário italiano no Brasil e dos direitos e deveres que os cidadãos têm perante a sua cidadania. Muito obrigado e boa noite a todos.